Eu quero iniciar, em primeiro lugar, também defendendo a Constituição de 88. Acho, aliás, que esse é o ponto de partida de todos nós, por considerar que, de fato, esse foi um processo amplo, democrático, construindo e pactuado com muitas forças políticas, em geral, com a tônica muito forte da participação e a cara dos movimentos sociais e populares do nosso país. Acontece que eu acho, me dirijo primeiro, desculpa a todo mundo, mas eu quero parabenizar a iniciativa do Embaçaí, do Duarte Nogueira, né, e agradecer a presença de todos vocês. Mas eu queria dizer, Paulo Tonetti, da ABERT, em primeiro lugar que, embora nós partimos da mesma premissa, mas as conclusões são completamente diferentes da sua conclusão. Acho que, apesar de nós termos uma grande conquista da Constituição brasileira, nós amargamos no país uma concentração muito grande de pensamento. Em que pese você revelar nos números as concessões, isso não quer dizer e nem revela aonde se concentram as informações. Basta dizer que o funcionamento de TVs e rádios e do mercado editorial brasileiro, ele se dá em rede. Pode ter aí as concessões, mas vamos estudar e vamos mergulhar em que mãos estão essas concessões. Se fala, a Constituição brasileira, ela parte do pressuposto que o sistema do país ele é complementar, público, privado e estatal. Mas todos nós sabemos que na prática acontece. Se há um defeito do governo e dos mecanismos de controle, é esse que nós temos que enfrentar. Nós temos que ter um controle social dos meios de comunicação, porque não há no Brasil. Quais são os destinos mesmo das TVs educativas do nosso país, das concessões? Vamos mergulhar nelas para a gente observar em que mãos estão. Estão na mão de donos, seja de grupos políticos. Não é? Há confusão hoje do Estado brasileiro, que deveria ser laico. Não é? Há uma confusão do Estado brasileiro com as religiões. Há uma evidente posse, né, das redes de televisão no país em mãos de grupos empresariais que têm um pensamento sobre o Brasil, que pensam o Brasil, que têm uma direção sobre o Brasil, que têm um conceito sobre o Brasil e que traduzem isso cotidianamente de maneira avassaladora. Eu fui prefeita de uma cidade por 8 anos. Eu senti na pele o que isso representa. É um massacre que nós vivenciamos no país, de um pensamento único. Nós vivemos editoriais dos jornais, de televisões, acerca da política macroeconômica, dos destinos da política macroeconômica. A campanha para baixar os juros no país foi algo avassalador. Porque nós temos isso, e a manipulação do meio de comunicação não é um fato novo no Brasil. Está aí a história até mesmo do maior conglomerado da América Latina, dos diários associados, com todo o respeito que eu tenho à genialidade, e tenho mesmo, o maior respeito à genialidade de Chateaubriand, né, que foi precursor, né, da TV brasileira, etc. Mas ali era evidente a distorção e a repercussão que isso tinha para o país. Né? Quando da morte, né, do Chateaubriand, ele inclusive entregou parte do seu patrimônio aos seus funcionários. Eram 28 estações de rádio, 12 revistas infantis, dezenas de jornais, além de haver nas cadeias, né, e no seu patrimônio, outro tipo de frente de investimentos, na indústria química, laboratório farmacêutico, fazenda produtiva, até castelo na Normandia. E isso nós assistimos hoje no país, sim, o monopólio. Pode ter as concessões aí que tiver, mas 17 TVs no país e 20 rádios estão na mão de uma das famílias, da família Marinho, da Sayad, depois vem da Bravanel, da Bloco, da Civita, da Mesquita. São 60% do mercado editorial. Pode ter a distribuição que tiver aí, mas há uma composição em rede e que tem os donos. Fora os grupos políticos
dos regionais. Em 95 foi feito um levantamento, 95, já faz um tempo, foi feito um levantamento pelos órgãos públicos. 94 emissoras de TV quem eram donos pertenciam a 90, de 302, 94 pertenciam a grupos políticos. De rádio, 2.908 pertenciam a 1.169 grupos políticos. Esse é o espelho que nós queremos ver. Não é só da radiofrequência. Nós queremos saber o caráter e o corte de classe disso. Porque é óbvio que isso vai determinar o que se diz e o que se fala. Porque é uma linha editorial, é um pensamento que vai estar ali embutido. Democracia mesmo é a gente aceitar nesse país. A gente aceitar não, a gente precisa conquistar e construir um órgão de regulação. É uma atividade econômica que tem um mercado extraordinário. Mídia, entretenimento. Não é? É um mercado extraordinário no mundo todo. Nos Estados Unidos, talvez seja a maior indústria que existe, a mídia de entretenimento, a indústria criativa, etc. Uma das empresas do nosso país, a Globopal, ano passado, teve um faturamento líquido de 12,6 bilhões. Poucas empresas no Brasil, em plena crise mundial. Poucas empresas no Brasil tiveram um faturamento desse. Só o anúncio de utilidade pública foram 50 milhões por mês de empresa. A propaganda oficial, quase 70% está na mão de 10 empresas. Isso também são os dados oficiais. Esse é o espelho que nós precisamos também enxergar. Não é só o das concessões das radiofrequências. Né? Nós precisamos discutir se isso reflete a sociedade brasileira. Se isso reflete o comportamento, o jeito de ser, os valores dessa pluralidade que é esse país, das coisas boas que acontecem, porque além disso ainda tem um conceito, que é um conceito importado norte-americano, do McLuhan, que é o teórico da comunicação, que dizia que os fatos ruins é que viram notícia. Essa é a marca da nossa imprensa. Nós não temos os fatos, você não tem as iniciativas positivas que são milhares e milhões nesse país, de toda a natureza, de política pública, de experiências exitosas. Nós não temos isso retratado. Das experiências, dessa riqueza que são os nossos pontos de cultura, que são as comunidades quilombolas, as indígenas, as mulheres, o papel das forças vivas da sociedade. Nós temos sim um único comportamento que a gente vê. A gente não se vê nos meios de comunicação. As regiões mais longínquas do nosso país, quer dizer, mais longínquas não, que nós somos tudo, dependendo do ponto de vista, nós somos todos, dependendo do ponto de vista, perto ou é longe. Mas é óbvio que o retrato que está no Brasil, não é, da comunicação, ela não reflete a diversidade do país. A regional, as expressões regionais, sejam elas culturais, sejam elas de comportamento, ela não se reflete nos meios de comunicação brasileiros. E por isso eu acho que é necessário esse debate. É necessário. É um dos poucos, não é, mercados do país que não tem regulação. Ora, tem a Anatel. E são concessões públicas. Tem a ANEEL, tem a ANTAC, não é? Temos ANA, Agência Nacional de Água. Nós temos uma agência para tudo no país. Não temos por meio de comunicação. Aliás, foi o governo do PSDB que tentou fazer isso em 97. O Fernando Henrique quando mandou a emenda à Constituição para privatizar as telecomunicações do Brasil, ele mandou, no bojo das telecomunicações, a criação, tinha até nome, era Agência Nacional de Comunicação, era a ANACOM, e não passou no Congresso Nacional. Pela correlação de forças, pela expressão que ainda tem no Congresso Nacional, que houve, obviamente, a votação, uma expressão de uma força daquele tipo de interesse que não queria um órgão regulador. Qual é o problema de se ter um órgão regulador? Isso é democrático, todo país do mundo tem. Aliás, o símbolo da liberdade de expressão, que é os Estados Unidos, tem um órgão regulador desde 1934. E por que o Brasil não tem? É Reino Unido que tem, é Portugal que tem, é Espanha que tem.
não são os países chamados bolivarianos, ou Cristina Kirchner, ou Chávez. Não, quem tem isso é a Espanha. Os Estados Unidos têm, desde 1934. Então, existe muita... Do mesmo jeito que existem os mitos que se fala, existem esses mitos. E são mitos, né? De você ser contra um órgão regulador no país, ser contra um marco regulatório. Todas as atividades econômicas têm, porque a comunicação não pode ter. Então, acho que esse é o debate necessário, que nós precisamos fazer valer a Constituição brasileira. A Constituição brasileira diz lá, no seu artigo 220, coisas muito caras, né? Nós precisamos evitar esse monopólio cruzado. E, na verdade, o que existe é um monopólio cruzado, que é invisível, se formos olhar apenas, exclusivamente, a questão eminentemente das concessões. Nós precisamos ver como é de fato. Na Constituição, no artigo 220, diz: é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Perfeito. Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. E o que nós temos é isso, é o indireto, né, da concentração, né, de pensamento que é repercutido nos diversos meios de comunicação. Por isso a minha pergunta vai no sentido do órgão de regulação. Qual é a opinião dos senhores da mesa, né, e senhoras, sobre o órgão de regulamentação no país, porque eu acho que esse sim é a forma pelo qual, a forma democrática, onde nós podemos ter a sociedade representada na sua pluralidade para debater o que é que se quer retratar nos meios de comunicação do nosso país. A propósito dos comentários da deputada Luciana, deputado Arude, deputado Alex, eu gostaria simplesmente de reafirmar que, no que se refere aos jornais, que são veículos que independem de concessão pública, eu acho que é absolutamente claro a inconveniência de qualquer órgão regulador, né? Eu acho que, basicamente, aqui o que os três parlamentares se centraram foi nessa questão de alguma regulação, né? Porque isso seria antidemocrático, isso é absolutamente inconstitucional. Foi nesse sentido que a nossa Constituição foi feita, foi essa decisão da Constituinte brasileira, representante do povo brasileiro. É isso que consagra o princípio democrático, foi isso que definiu também o nosso Supremo Tribunal Federal quando julgou a constitucionalidade, decidiu pela inconstitucionalidade da antiga lei de imprensa, de modo que, na nossa visão, é absolutamente claro que qualquer interferência no conteúdo das empresas jornalísticas, do pensamento, da livre expressão dos cidadãos, mais do que tudo, do que empresa jornalística, né? Qualquer interferência do Estado naquilo que as pessoas pretendam ou queiram dizer, falar, a forma de se expressar, será mais do que inconstitucional, será antidemocrático, à luz de qualquer conceito de democracia no mundo todo. E tem a impressão que não é isso que está em discussão aqui, não é isso que está sendo colocado. Então, essa é a posição da Associação Nacional de Jornais. A gente espera que, dessa forma, a gente continue sem nenhum tipo de interferência no pensamento, na liberdade de expressão, na produção de conteúdo, para o bem da sociedade brasileira, para o bem da democracia brasileira. Acho que são essas minhas palavras. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, a Patrícia Blanco. Seguir até as respostas e agradecer até as considerações dos deputados que estão aqui presentes. Bom, perguntas que, primeiro, do deputado Duarte Nogueira, em relação à autorregulação e regulação externa. Nós acreditamos, palavra aberta, que a autorregulação sempre é muito mais interessante no sentido de qualquer segmento. O setor sabe muito mais aquilo que ele pode, até onde ele pode ir, do que uma lei vinda de fora, até dentro da sua instituição, né, dentro do seu setor.
A questão da Constituição, eu acho que ela é muito clara, e no nosso debate, 2 semanas atrás, no qual eu tive a honra de participar e de organizar em conjunto com a Câmara dos Deputados, comemorando os 25 anos da Constituição na ótica da liberdade de expressão, ficou muito claro por todos os participantes que lá estiveram, deputados constituintes que participaram, que tiveram função muito importante, como a do senhor, deputado Aroldi, nessa reafirmação do direito constitucional da liberdade de expressão, da livre manifestação do pensamento, sem censura ou cerceamento a essa liberdade. Então, e aí que eu parto o princípio para responder a deputada Luciana, de que nós temos que partir do princípio da liberdade. A partir desse princípio, onde a livre manifestação do pensamento é colocada e é garantida na nossa Constituição, todo e qualquer controle de conteúdo que venha interferir nessa livre manifestação do pensamento por nós, do Palavra Aberta, algo que nós devemos e temos até a obrigação de rechaçar. O fato que nós vivemos hoje uma liberdade que tornou, como eu tenho chamado de a nova dimensão da liberdade, deputado Sandro Alex, é justamente essa livre circulação de informação. A informação está aí, está colocada, seja ela pelos veículos de comunicação, seja ela pelo cidadão comum, que se tornou um cidadão repórter, se tornou um cidadão que está aqui, a qualquer momento pode postar essa informação, pode colocar. Isso é pluralidade, no meu ponto de vista, isso é democratização da informação. Isso, eu acho que nós temos que evoluir muito ainda. Temos bastante a evoluir. E aí eu volto na questão da Lei de Acesso à Informação Pública. A Lei de Acesso à Informação Pública ela tem 1 ano de vigência. 15 estados ainda não regulamentaram essa lei. É um processo cultural. Até nosso, de cidadãos que não temos ainda a cultura de buscar essa informação, de ir atrás e de pedir essa informação para o órgão público. Acho que é um processo e cabe a nós, que estamos aqui debatendo, incentivar a utilização dessa busca por informação pública. O Palavra Aberta é uma entidade sem fins lucrativos e que busca disseminar essa cultura do debate, essa cultura da busca pela informação e pela manutenção dos princípios básicos da liberdade. Então, nesse sentido, todo e qualquer controle de conteúdo e controle por parte de um órgão externo, eu acho que é prejudicial. E aí eu só queria finalizar agradecendo ao deputado Duarte Nogueira por essa iniciativa e reforçando que o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa nasceu com o objetivo de ressaltar essa importância. A imprensa tem que ser livre. E tem que ser livre para expor e tem que ser os olhos da nação. E, nesse sentido, eu lembro aqui, eu não pude lembrar na minha fala, do Dr. Rui Mesquita, que tanto lutou por essa liberdade de imprensa e, infelizmente, faleceu vendo o seu jornal sendo privado dessa liberdade de imprensa com a censura colocada ao Estado de São Paulo há 3 anos atrás e que ainda se mantém aqui no DF. Então, eu acho que toda a reafirmação do princípio da liberdade ela é importante e, mais importante ainda, é que a gente incentive a cultura do debate para que a gente consiga avançar ainda mais. Muito obrigada. Presidente, só uma questão de ordem, presidente. Pois não. É que a indagação que eu fiz não foi sobre controle de conteúdo. Longe de mim isso. Aliás, ao contrário, eu defendi aqui e li o termo da Constituição. Eu estou falando dos órgãos de controle que são típicos das concessões públicas. E dei aqui vários exemplos. Nós temos órgão de controle para a exploração do petróleo, ANP, para a aviação aérea, ANAC, as telecomunicações. Minha discussão não é de conteúdo. A discussão é os órgãos de controle como todas as outras concessões públicas têm. Essa é a pergunta.